Fala galera que curte NBA, eu sou o Ricardo Pilat, estou aqui apresentando dessa vez as nossas tier lists. Estamos aqui mais uma vez falando de NBA e trazendo essas listas polêmicas. Hoje vamos analisar quem são os melhores e os piores alas da NBA, a posição de small forward, trazendo aqui por prateleiras a análise dos jogadores dessa posição para a temporada 2024-2025 da NBA. Então, antes de começar, deixa eu apresentar a minha equipe. Hoje eu apresento o Piero, que apresentou as últimas. Está com a gente como comentarista. Tudo bom, Piero? Fala, Rica. Fala, Luca. Galera ligada no The Playoffs. Vamos lá, mudando a função, mas sempre preparado para meter o pau aqui. Vamos lá, cornetar os caras. É para isso que estamos aqui, não é mesmo? Luca Holsley hoje com a gente também. Tudo bom, Luca? É isso, Rica. Fala, Piero. Feliz demais em estar participando aqui. É a primeira vez, né, dos nossos tier lists e tenho certeza que hoje vai dar pano para manga, né? Muita discussão boa pela frente. E mandar um salve também para todo mundo que está acompanhando a gente aí nos canais do The Playoffs. É isso. Estamos no YouTube com a tier list e também em versão podcast. Um abraço para você que está com a gente no YouTube, um abraço para você que nos ouve em versão podcast. Lembrando que esses podcasts são editados pelo grupo WPcom, do nosso amigo Pix. Se você também quer aprender a editar um áudio, botar seu podcast no ar e fazer um trabalho profissional mesmo para podcast, procura aqui no YouTube, dá uma olhada no canal do Estúdio WPcom, busca no YouTube que está cheio de dicas. E aí você consegue conhecer melhor o trabalho da WP. Tire suas dúvidas também enviando mensagens para 549962034 ou acesse o site grupowpcom.com.br/estúdio. Sem mais delongas, vamos para a vinheta. Bom, gente, para vocês que não acompanharam as primeiras tier lists, que inclusive estão aqui disponíveis no YouTube, nos canais de podcast, começamos pelos pivôs e alas pivôs. Hoje vamos falar dos alas e as colunas aqui, né? As tiers são exatamente as mesmas. Então a gente separa por All-Star, ou seja, o prime do prime dessa posição, no máximo 4 jogadores aqui nessa coluna. Depois o joga muito, que é aquele cara que não é All-Star, mas é um baita jogador. O bom coadjuvante, que é um cara que agrega ao time, que não é estrela, mas que é muito bom no que faz. Jogador de rotação, que é aquele cara que, às vezes, nesse caso aqui, né, até titular do time que joga, mas não tem tanto impacto. Se fosse reserva também ninguém ia ligar muito. E o bagre, que é autoexplicativo. A gente sabe que na NBA não tem muitos bagres, né? São os maiores jogadores do mundo atuando, mas a gente vai dar um jeito aqui de colocar alguns bagres, pelo menos. Tem que dar um jeito, não importa como, porque é importante que tenha essa polêmica aqui. E você que está aí assistindo, com certeza, tem aquele jogador que você olha quando está em quadro e fala: putz, esse é ruim demais, como ele conseguiu estar na NBA? Então a gente vai tentar identificar alguns deles aqui. O Biscoito no último programa conseguiu cravar que o Sar é bagre. O cara que não tem 1 minuto na NBA. Então, não, se fosse do Lakers, ele ia pôr como All-Star, né? Só porque é do Washington Wizards, colocou como bagre. Mas, sendo escolha do Washington Wizards, até que tem um caminho bom aí para ser bagre. Mas vamos falar então hoje dos alas. Estão aqui, ó, em ordem alfabética, na verdade, pelos times, né? A ordem alfabética dos times. Então, começando primeiro pelo Atlanta Hawks. E aí temos o DeAndre Hunter para começar aqui. Então, eu vou jogar para vocês. Vocês já fiquem à vontade para cravar aqui DeAndre Hunter, Piero, Luca. Cara, eu acho que é um bom coadjuvante, sabia? Bom coadjuvante. Ele fica ali entre o limite de bom coadjuvante e jogador de rotação. Ele é um defensor bastante versátil. Acho que ele não se desenvolveu quanto esperado. O Jalen Johnson foi um cara que se destacou na temporada passada nas alas dos Hawks. Acho que ele fica nesse limite de bom coadjuvante e jogador de rotação. Não sei o que o Luca pensa. Eu concordo e eu acho que o DeAndre Hunter ele é um caso raro de jogador que acabou desenvoluindo, né? Na última temporada. Ele teve um começo muito bom, ele virou titular dos Hawks até com uma certa rapidez, um bom defensor, era um cara que conseguia fazer bons cortes para a cesta e tudo, participar do ataque, mas eu achei que na última temporada ele teve bem abaixo. Acho que ele se aproximou
ainda mais dessa tier de jogador de rotação, ao invés de, né, evoluir para um possível joga muito. Mas eu acho que bom coadjuvante tá honesto para ele. Olha, eu acho que eles foram bem bonzinhos, inclusive. Eu talvez jogasse um pouquinho para baixo mesmo. Talvez se encher muito essa tier, ele é um que pode cair na brincadeira. Né? É um forte candidato. Então o Hunter que se cuide aqui, realmente jogador que eu esperava muito mais na carreira, mas na última temporada aí foi bem decepcionante. Agora, quem foi nada decepcionante, pelo contrário, foi o Jaylen Brown, né, que era muito criticado até então, quando recebeu aquele contrato, que era o maior da NBA naquele momento. Foi criticado, o Boston Celtics foi criticado, mas ele se provou em quadra, ganhou o título, foi um dos principais jogadores. Eu acho que é o All-Star, não tem dúvida aqui, né? Alguém discorda? Acho que não. É o All-Star, pô. O cara foi o melhor jogador das finais, né? Eu acho assim que a gente até tem jogadores, na minha opinião, 4 jogadores melhores que ele em questão de, né, uma análise do jogo individual do Jaylen Brown comparado com outros nomes que vão vir ainda, mas eu concordo com vocês de que diante da última temporada dele, do prêmio de MVP das finais, né, ele soube aproveitar muito bem essa força coletiva do Celtics para também ser um destaque individual num time que praticamente não tem nenhum ponto fraco, né? Então eu concordo que diante do que ele fez na última temporada é impossível tirar ele dessa primeira prateleira. Ele é um jogador um pouco também o contexto ajuda, obviamente, né? Jogar no Celtics é uma coisa, mas ao mesmo tempo a pressão que existia em volta dele, a expectativa para a final, como ele desempenhou no momento decisivo, eu acho que os olhares para o Jaylen Brown, eles mudam completamente para o início da próxima temporada. Do que a gente entrou nessa, que era aquela coisa, ele acabou de assinar a extensão e era aquele sentimento de, pô, será, cara? Será que, de novo, o Celtics vai acreditar nisso? Tentar o mesmo time? Eu acho que ele espantou um pouco essa desconfiança e eu acho que ele vai ter uma grande temporada, cara. Ele já é um All-NBA de forma consistente e imagino que ele... Não vejo por que ele não ser nessa temporada. Eu quero ver quem o Luka vai colocar aí, que ele disse que tem 4 melhores que o Jaylen Brown. Vamos ver aí se o Luka consegue derrubar o Jaylen Brown da lista de All-Star. Mas para mim ele é indiscutível aqui como All-Star. Vamos seguindo aqui agora com o Ken Johnson do Brooklyn Nets. Olha... Bom coadjuvante? Eu acho que, assim... Aí, como o Piero falou em relação ao Brown, né, o contexto favorece. Eu acho que na nossa... brincadeira aqui também, o contexto favorece um pouco o Ken Johnson, porque nesse time dos Nets, que é um time que tem muito pouca inspiração no ataque, ele como um cara que é um bom arremessador de 3, né, mata muita bola, o Piero acompanhou mais de perto ali no Suns, então ele conhece bem, sabe do potencial ofensivo ali do Ken Johnson, apesar de não ser nada espetacular, mas eu vejo ele como um bom coadjuvante, mais ainda no Nets, né, que é um time que tem uma deficiência ofensiva clara, mas é um cara que, para mim, poderia estar em outra equipe também, que tem pretensões maiores e agregar bem também. Não sei se o Pedro concorda. Não, ele chegou no time que foi finalista da NBA, ele já começava a ter um protagonismo ali. Aquele que foi um cara que já chegou na NBA muito preparado, né? Porque quando ele já chega após jogar 4 anos de college, ia muito consistente em North Carolina, então, e o arremesso dele sempre foi muito bonito, cara, então ele ia virar um grande arremessador, e ele tem essas virtudes defensivas, ele chegou a ser convocado por seleção americana para jogar mundial, ele é a definição de um bom ala, um cara que você quer ter no seu time, que defende várias posições, arremessa bem de 3, consegue colocar a bola no chão quando precisa, quando quebra uma jogada, ele é um cara bem complementar, é que ele não é o tipo de jogador para um time ruim, né, cara? Você fala, puta, num time ruim, o que o Ken Johnson vai fazer por um time ruim? Então, mas é um bom coadjuvante. Ajudaria qualquer time que quer ser campeão. Então estamos todos de acordo aqui com Ken Johnson. Agora falamos de um que o Piero conhece muito bem, agora um que o Luka conhece muito bem, que é o Josh Green, só que ele foi para o Charlotte Hornets. Você ficou triste com a saída dele, Luka? E onde você coloca aqui? Então, eu fiquei triste com a saída, mas também fiquei satisfeito com o que a gente recebeu em troca, né? Que foi o Klay Thompson. Então não dá para reclamar muito. Eu acho o Josh Green um jogador competente ali de rotação no Mavs. Ele, por exemplo, saindo do banco, teve um desempenho muito bom, assim, principalmente nos playoffs, né? Ele saiu do banco em alguns momentos, é um cara muito ativo, briga por todo rebote, é aquele ala brigador e que
tem os lampejos ali no ataque. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que como um titular, como um jogador, assim, para ser titular em comparação com os outros nomes que a gente tem aqui nessa tier list, eu vou ter que colocar ele como Bagre. Infelizmente, me desculpa, Josh Green, eu gosto muito dele, mas isso que ele começou falando que ficou triste, né, que ele saiu. Imagina se gostasse, hein? É aquele meme, né, que fiquei triste com uma notícia dessa, né? Soltando foguete. Ele é um cara que entrou bem cru em termos de arremesso na NBA também, né? Então ele era quase um completo inútil no ataque e teria que compensar muito defensivamente. Ele foi adicionando aos poucos esse jogo, né? Não era só na transição que ele começou a arremessar melhor, ganhar mais minutos. Eu colocaria jogador de rotação, para ser bem sincero, mas, cara, eu entendo. Talvez por nota de corte ele tenha que cair. Por enquanto, eu colocaria jogador de rotação. Olha, eu tenho uma tese que eu acho que, não sei se vocês concordam, mas ninguém conhece melhor um jogador do que o torcedor daquele time, né? Inegável. Então, se o Luca tá dizendo que ele é bagre, eu vou confiar nele e vou deixar ele em bagre. Porque para mim ele também seria um jogador de rotação, e aí o Luca perderia a votação aqui entre nós, mas eu vou dar esse voto de confiança aqui do como eu falei, eu fiquei até triste de ter que colocar ele nessa posição de bagre, mas é o que o Piero disse, a nota de corte para a ala titular é bem alta, então infelizmente Josh Green fica para a próxima. A gente comparar com os outros nomes, acho que vai ficar mais claro aqui para as pessoas realmente, né? Mas quem sabe, vamos ver os próximos nomes, quem sabe Josh Green ainda não suba no conceito do Luca. Mas seguimos aqui com um nome polêmico, que é o Zach LaVine, que talvez em algum momento já esteve aqui, hoje eu acho que ele não está aqui, e também não sei se ele não joga muito, mas eu queria a opinião de vocês aí. Zach LaVine que está sendo leiloado pelo Chicago Bulls. Leiloado e vai ser difícil alguém pegar, né? Cara, ele é um jogador que, infelizmente, ele nunca conseguiu ter um time decente, né, cara? Talvez seja um sinal do que ele é como jogador, talvez também. Se ele fosse um pouco melhor, os times dele seriam um pouco melhores. Talvez, mas ele é um pouco vítima disso. E para mim, ele não tá nem perto de ser All-Star hoje. As lesões também, jogando pouco nos últimos anos. Joga muito porque ele é mais protagonista do que o Ken Johnson e o DeAndre Hunter, né? Ele é um jogador mais autossuficiente, ele é um cara que consegue, no ataque, arremessar de diversas formas. Ele é um jogador com ótimas virtudes físicas. Talento ele tem. Ele joga muito, mas é que ele joga muito que não sei até que ponto ele joga muito para mudar um time que quer ser campeão, sabe? É isso, joga muito com asterisco. Serve assim? Eu entendo esse ponto e concordo nesse sentido que já é um jogador provado, que já teve vai jogar para bagre, vai ver, né, Pedro? Tira o Josh Green de lá que eu mudei de ideia. Mas assim, na temporada passada eu fiquei surpreso negativamente com o Zach LaVine, porque teve a questão da lesão, ele jogou muito pouco, mas assim, nos momentos que ele teve em quadra, ele foi completamente desastroso. Ele conseguiu piorar o time do Bulls, que já não era grande coisa, longe disso. Então, para mim, o Zach LaVine vai ter que me convencer. Já vou começar com a primeira polêmica. Ele vai ter que me convencer que ainda pode jogar muito, principalmente com esse contrato enorme dele. Eu coloco em bom coadjuvante e deixo para o Rica desempatar aí. Sabe quantas vitórias em playoffs tem o Zach LaVine? Em jogo de playoff? Eu vou chutar zero. Né? Ele tem uma vitória. Ele jogou uma série e ganhou um jogo só. Contra o Milwaukee em 2022. O cara que tá quase 10 anos na NBA já. Você tá remutado, Rico. Eu não vou nem culpar ele, porque ele joga no Chicago Bulls, também não é assim, né? Como se fosse tão fácil quando você não tem o Michael Jordan no time. Como diz o Pedro Ivo, né? Tem culpa o Zach LaVine, tem culpa o Vucevic, tem culpa o DeRozan, tem culpa... Tem culpa todo mundo, mas assim, o Zach LaVine, eu acho que ele... Eu vou ficar com a opinião do Luca aqui, porque eu acho que a melhor coisa para o Zach LaVine, até se ele for trocado, é cair num time que tenha estrelas e bons jogadores para que ele seja um coadjuvante, um terceiro nome, um quarto nome, dependendo do time, e aí a pressão vai ser muito menor e eu acho que ele vai entregar o que ele sabe fazer com essa pressão menor. Então, por isso que eu vou deixar ele como um bom coadjuvante, porque é o que eu vejo nele hoje na NBA. Eu acho que em algum momento ele foi jogar muito, mas não é hoje, e não é All-Star nem de perto.
Então, eu vou usar o asterisco do Piero também como para jogar ele um pouco para baixo aqui. Então, por enquanto, vamos ver como fica, né? Se vai ficar muito grande esse. É o coadjuvante mais bem pago do mundo, né? Mas... Não, eu acho que vão ter outros aqui, viu? Porque eu vi alguns nomes na lista. 130 milhões aí para receber ainda. Se contar que o Ben Simmons não faz parte dessa lista, nossa, mas nem coadjuvante né? Ele muito bem pago também. Exatamente. Seguindo aqui, ó, por exemplo, outro nome que eu tenho muita dificuldade em dizer que tipo de jogador é. Eu vou falar assim, eu não sou muito fã, não, tá? Eu vou deixar para vocês aí para ver se eu não tô muito maluco. Falem aí, o que vocês acham do Marcus Strus dos Cavaliers? Cara, eu gosto do Strus, sabia? É que é jogador do Heat. A gente sempre, quando ele sai do Heat, a gente percebe depois que ele a gente percebe que o jogador, na verdade, era um pouco pior do que a gente imaginava, né? Ele foi um cara desenvolvido ali em liga de desenvolvimento, tinha seu tempo de Summer League, foi ganhando espaço na hierarquia do Spoelstra, até virar um jogador importante de um time finalista de NBA, e aí chega para ser titular do Cleveland. Cleveland que é um time que tem ausência de arremessadores, né? Então já é carregado de jogar com 2 pivôs, e aí precisava de um ala complementar que não era o Okogie, e ele chegou para fazer isso. Ele é um jogador complementar, cara. Bagre eu acho que ele não é, não. Ele não arremessou no mais alto nível, ele arremessou com alto volume, mas um aproveitamento medíocre, de 35%. Eu acho que é um jogador ok, cara. Definição de jogador de rotação, acho que Bagre é um pouco demais. Eu concordo plenamente com o Piero. Ele, se você for pegar no papel e olhar o time titular dos Cavs, ele soa ali como o elo mais fraco, né? Um cara que não tem o pedigree, por exemplo, de Evan Mobley, que já teve grandes momentos, mesmo com a carreira curta, né? De um Donovan Mitchell nem se fala, mas eu acho que ele se enquadra muito bem nessa definição que os caras têm lá fora de o glue guy, né? O cara da cola, que une um time titular ali. Eu acho que ele tem boas valências ali defensivas, um cara que defende bem, que arremessa umas bolinhas de 3, então eu concordo que para mim ele não é bagre, ele é um jogador de rotação. Ok, me convenceram, vamos deixar ele aqui. Mas é isso, tem alguns jogadores na NBA que para mim só funcionam no Miami Heat, no resto parece que eles são sempre um degrau abaixo no mínimo. Olha aí, outro nome difícil aqui nesse momento, que é Klay Thompson, lembrando que a gente está fazendo essa prateleira hoje, esses jogadores hoje na NBA, não o que eles têm pela história. Acho que pela história do Klay Thompson, talvez a gente pudesse colocar ele como All-Star, mas hoje eu acho que está entre joga muito e bom coadjuvante, considerando a situação dele hoje e a situação dele no Dallas Mavericks, chegando agora, né? Então, o que vocês acham de Klay Thompson? Até o Lucas, se quiser começar, porque deve estar empolgado com essa contratação, já que falou que gostou da troca, né, na época. Gostei, eu tô empolgado, principalmente pelo que você falou do currículo, né, Rick? Ele é um cara extremamente vitorioso, vencedor e dispensa apresentações, mas preocupado também, porque o Klay Thompson que a gente viu na última temporada passa longe de ser aquele Klay Thompson que a gente viu ao longo da carreira no Golden State Warriors, principalmente na defesa. Ele tem sofrido muito no lado defensivo da quadra e tanto que isso até gerou uma discussão assim, mais de bastidor da NBA, pelo que a gente viu, especulações de que ainda o pessoal ainda não sabia se ele ia ser titular dos Mavericks ou se seria o Naji Marshall, que é um cara que tem uma defesa melhor hoje, que arremessa umas bolinhas de 3 também, mas acredito que o Klay, até pelo nome, assim, e por ainda conseguir produzir, principalmente como arremessador, ele vai acabar sendo titular, mas hoje eu coloco ele como um bom coadjuvante, porque para mim a primeira prateleira dos Mavericks ali é Doncic e Kyrie, e eu não vejo eles hoje, eu não vejo o Klay Thompson, na verdade, perto do nível dos dois ali, pelo menos antes desse início de temporada, mas acho que vai ser muito importante para o Mavericks. Por mais que tenha funcionado quando o Steve Kerr colocou ele para vir do banco no Warriors ali na reta final da temporada, ele dava declarações que não estavam muito felizes, satisfeito com a situação, né? Então acho que ele chega nos Mavericks para jogar, pelo menos de primeira, talvez perca espaço no caminho. Cara, eu acho que ele vai jogar muito nos Mavericks, sabia? Eu acho que o Mavericks vai dar um all-in no ataque e vai ser uma coisa bem, bem legal, assim. E não precisando arremessar sempre em movimento, tendo mais arremessos livres. Cara, eu acho que vai ser um encaixe muito bom. Só que é uma coisa projetada, né? Não é uma coisa de agora.
Eu projeto que ele vai jogar muito na temporada, mas eu colocar ele no joga muito agora, acho que não condiz com o que foram ele, com o que é ele pós-lesão, né? O que é natural, cara. Como que um cara que estoura ligamento e na sequência rompe o tendão vai voltar igual, cara? São duas das lesões mais brutais que um jogador de basquete pode ter em sequência. Então é muito duro. E já no Warriors que não era tão bom. O contexto não foi favorável, ele precisava de novos ares, encaixa nos Mavs, mas eu vou de bom coadjuvante hoje. Eu acho que ele já foi uma surpresa na campanha do último título, né, dos Warriors, do jeito que ele voltou, ele depois dessas lesões e tudo, e no nível muito alto. Mas acho que é bem isso que você falou, assim, no ataque ele vai ter uns arremessos que ele acho que nunca teve antes, né, muito por conta do Doncic, mas na defesa já o Derrick Jones Jr. que saiu era um cara que tinha que compensar muito para o Kyrie, para o Luka, e eu acho que o Klay já não tem mais condição de fazer isso também, né? Vamos lá, passando aqui, vamos dar uma acelerada, porque faltam muitos nomes ainda. Michael Porter Jr. do Denver Nuggets. Eu acho difícil ele não ser um bom coadjuvante aqui. Até teria potencial para ser mais do que isso, mas acho que no contexto dos Nuggets é muito bom coadjuvante. E olhe lá também, viu? Porque eu tenho sérias restrições. Mas o que vocês acham? Já joga o DeAndre Hunter para baixo aí, porque já rebaixou o Hunter. Porque aí é demais também, né? Já começou a ficar muito aí. Cara, não, e o Hunter ser comparado com o Klay Thompson também já fica ruim o negócio, né? O Michael Porter, ele é tipo aquele leão de primeiro quarto. Ele sempre, no primeiro quarto, mete 5 bolas de 3 e fala, caraca, olha o Michael Porter, cara. Ele tem os atributos ofensivos de quando tá quente para parecer imparável. Só que ele não aconteceu ainda, cara. Ele não aconteceu nesse nível que a gente espera. O porquê disso? Será que ele é um jogador que talvez... Cara, sei lá, ele tem a cara daquele craque de time ruim, sabe? O dia que o Michael Porter ir para um contexto de Nets agora, ele chega lá e faz 30 pontos por jogo e o time não vai para lugar nenhum. Eu acho que o Michael Porter é um pouco esse cara, talvez daqui a um tempo, vai para ganhar dinheiro. Mas enquanto ele tá nos Nuggets e ajudando, porque ele é um excelente arremessador, melhorou defensivamente, pega rebote, ele é um bom coadjuvante hoje. Talento ele tem de sobra. Eu acho que só ele não aconteceu para subir no Joga Muito. Eu tô com o Piero nessa, para mim é um bom coadjuvante. Eu acho que ele vai ter, inclusive, a oportunidade de poder levar esse patamar nessa temporada, né? Porque os Nuggets perderam o KCP, né? O Kentavious Caldwell-Pope, que junto com o Michael Porter Jr., responsável por vários dos arremessos de perímetro dos Nuggets. Então, o Michael Porter pode ser que tenha uma responsabilidade ainda maior no ataque. A responsabilidade dele que já é grande, né? Ele é um cara de muito volume, mas acredito que ele pode dar esse salto na próxima temporada, porque ainda é jovem, mas para mim hoje também é um ótimo coadjuvante. Eu sou um pouquinho mais otimista que o Rica nessa aí. Que eu acho um jogador meio desleixado, assim, sabe? Ele só joga quando quer, então tem esse pé atrás aí com ele, mas que ele tem qualidade, ele tem. Ele podia até ser mais. A boa notícia foi que ele jogou a temporada, né? Porque ele é um cara com histórico de lesões brutal no college. Ele chegou todo ferrado, tanto que ele foi escolhido pelos Nuggets, porque ele era projetado para ser uma escolha de loteria bem baixa, era top 5, sei lá, em talento, até menos. E ele só foi escolhido pelos Nuggets porque ele sobrou por causa das lesões. E ele foi carregando isso na temporada. A última temporada ele jogou praticamente todos os jogos. Então isso pelo menos já projeta que tá mais estável. Só que como desenvolvimento de jogador ele ainda não aconteceu. E Ausar Thompson tá se desenvolvendo bem? Em que posição aqui na tier? Do Detroit Pistons. O Ausar Thompson, para mim, a única coisa que falta para ele arremessar assim, o aproveitamento medíocre ali que o Piero citou. Se ele chutar 35% do perímetro, para mim, ele já vai para um excelente coadjuvante com potencial para mais. Ele é um defensor absurdo, não só de perímetro, mas os aspectos físicos mesmo. Ele tem uma impulsão impressionante, ele é um cara que dá muito toco, que marca múltiplas posições. Então, eu fiquei bem impressionado com ele na primeira temporada, mas também não vejo muito sinal de que ele vai melhorar tanto assim no ataque. Então, hoje eu coloco ele como um jogador de rotação, mas acredito que se ele conseguir agregar um pouquinho mais para o jogo ofensivo dele, ele tem tudo para deslanchar e subir de prateleira. Ele é um pouco vítima do contexto, né? O time dos Pistons era terrível e o Monty Williams ele não conseguia tirar o melhor dos jovens, cara.
Eu acho que, quem sabe, nessa temporada, em termos de talento, eu acho que ele tem quase tudo ali. Falta o arremesso, cara. Falta o arremesso. Vamos ver. Eu acho que é um jogador de rotação hoje, mas se o Pistons ajudar um pouco, caprichar no desenvolvimento dele, pode dar jogador bom, velho. Mais um nome polêmico aqui, Andrew Wiggins. Que, olha, se fosse depois daquele título lá dos Warriors, eu joga que muito. Ele joga muito. Ele joga muito. Hoje, cara, eu vou te falar, jogador de rotação, acho, cara, foi bem ruim os últimos anos dele, cara. Foi meio triste, assim. Ele nos enganou naquele ano? Não, eu acho que ele é muito bom, cara. Cara, ele defendia o melhor jogador do time adversário, era uma segunda opção de ataque para tentar, quando quebrava a jogada tradicional do Warriors, para colocar a bola no chão e criar próprio arremesso. Virtudes físicas impressionantes. Ele é um jogador que deu certo, só que teve aquela questão extra-quadra que nunca ficou muito esclarecida. Desde então, ele nunca voltou a ser o mesmo jogador. Na crise do Warriors ali, ele foi cada vez se afundando mais. Torço para que ele volte a ser o jogador que já foi. Hoje ele é um jogador de rotação, quase um bagre, de tão ruim que foi o último ano dele, cara. Tipo, muito decepcionante. Ele parece um fantasma do jogador que ele era. Falando dessa temporada do título, eu até hoje tenho pesadelo de chegar a ficar arrepiado com a defesa dele em cima do Luka Doncic. Foi, assim, coisa de maluco. Mas, realmente, eu acho que ele tem um pouco dessa falta de intensidade, que é quando aquele cara quando ele tá no seu time, ele te irrita de uma forma que você não consegue mais olhar para ele. Porque um cara que jogou tão bem nessa temporada do título, nas temporadas seguintes, assim, parecia que ele não queria muito estar ali, sabe? Era uma postura corporal de alguém que não estava tão motivado e tudo. Lógico que a gente especula muito sobre isso. Eu, escrevendo uma matéria para o site esses dias, vi o Steve Kerr falando que espera muito dele esse ano, que ele lidou com alguns problemas com o pai dele, que acabou falecendo no meio do ano passado. Mas, assim, eu acho que ele só tem para onde crescer, né? Porque, como o Piero falou, as últimas temporadas dele foram péssimas. Então, para mim, hoje ele também é um jogador de rotação. Muito bem, os dois estão bastante rigorosos aqui, gostamos. Eu quero ver se vocês vão ter esse mesmo rigor com esse jogador aqui, Dillon Brooks, dos jogadores mais polêmicos da NBA. Para mim, é um bom coadjuvante. O problema todo do Dillon Brooks é que ele fala muito e ele fala como se ele fosse, né, o LeBron James, o Michael Jordan, o All-Star, exatamente. Ele é um bom coadjuvante e ele fala como se fosse o All-Star. Mas, assim, ele já mostrou que é um bom defensor, por mais que às vezes ele seja humilhado, né? Tem lances assim que acontecem com ele, que viralizam por ele ser quem ele é. Mas é um cara que arremessa ali, é competente no perímetro, é um bom defensor, mas fala muito. O problema todo é esse, mas para mim ainda é um bom coadjuvante. Cara, eu acho ele, em termos de virtude defensiva, muito bom. Não é só a garganta, não. Acho que ele defende muito mesmo. Ele é um guerreiro dentro da quadra. Cara, eu me irrito muito porque ele realmente acha que ele é melhor do que ele é, não só na fala, assim. Em quadra, às vezes, tem períodos de tempo em que ele quer carregar o ataque, sabe? Ele dá uns arremessos e fala, caramba, cara, você é o Dillon Brooks, cara, acorda pra vida. Sabe? Você fala, meu filho, acorda, velho, você tá afundando o ataque do time. No Memphis era frustrante isso, cara, que tinha jogos que o Memphis tá ali muito forte e ele, pô, eu tô on fire aqui, ele tá errando uma bola atrás da outra. Você fala, que isso, cara? Então, mas tudo bem, eu acho que é ok no bom coadjuvante. Então, se vocês tivessem que escolher hoje, para a pelada de vocês de final de semana, entre Andrew Wiggins e Dillon Brooks, vocês escolheriam Dillon Brooks. Se o Andrew Wiggins jogando na NBA, já essa má vontade toda, imagina na minha pelada, né? Eu prefiro com o sol embaixo. Dillon Brooks, pelo menos dá um gás, né? Ok, então eu faria o contrário aqui, porque realmente eu não gosto do Dillon Brooks. Tudo que vocês falaram aí me faz ter muito ranço do Dillon Brooks. Ele realmente se acha muito craque. E ele é muito irritante. Eu acho que para quem joga, então, enfrenta ele, deve ser terrível, né? O LeBron James, toda vez que enfrenta o Dillon Brooks, sai faísca, porque ele consegue entrar na mente do LeBron, né? O LeBron já deve pensar, né? Lá vem esse pirralho de novo. Esse chato, que esse cara tá achando que ele é, velho. Eu acho que o Andrew Wiggins joga muito mais que ele, mas claramente o Dillon Brooks se entrega muito mais do que o Wiggins. Né? Isso não dá para negar, né? Então tem essa questão também. Mas seguindo aqui, vamos lá agora com um jogador que se destacou muito na temporada passada, que é o Aaron Nesmith. E aí? Cara, é um fruto do Celtics aí, né? Um arremessador também. Eu acho que ele encaixa perfeito
que o Carlisle faz, cara. O que o Carlisle quer? Que é um cara que corta para cesta sem parar quando tem a bola, se não tiver marcado, se tiver livre, arremessa de 3, defende um pouco de qualquer posição, porque ele joga com jogadores muito baixos. É aquele jogador que foi presenteado com o contexto, de talvez daqui uns anos fora da NBA, porque talvez queriam algo que ele não poderia entregar para encaixar no time perfeito. Eu acho que é um jogador de rotação bem honesto. Eu acho que ele tá nessa classe aí. E deu dó dele no ano passado, né, coitado? Nesse ano, aliás, nos playoffs, ele pô, Pacers e Knicks, vai lá e marca o Jalen Brunson. Pacers e Celtics, vai lá e marca o Jason Tatum. O jogo inteiro, se vira, fica na cola dele, você não vai sair 1 minuto. Então, acho que ele se provou muito bem mesmo nos últimos playoffs, principalmente. Mostrou que é um bom defensor nessa defesa dos Pacers, que é quase uma tragédia, né? Da agonia de ver. Então, eu acredito que ele seja um jogador de rotação muito bom mesmo para essa lista. Curioso, né? Já estamos quase na metade, não tem nenhum na posição de joga muito aqui, né? Um monte de coadjuvante, de jogador mas mediano, eu acho que talvez seja um pouco do tom da NBA. Enquanto a NBA teve um período que era muito dos pivôs, depois foi muito para as alas, hoje ela voltou a ser centrada nesses pivôs que cercam o jogo, né? Pivôs mais completos, os unicórnios e os playmakers de perímetro, né? Os armadores. O jogo, acho que o que pede dos... Cara, você entra em draft, é sempre assim. A ala que defende múltiplas posições e arremessa de 3. Cara, você vê uma caralhada em draft. Porque eu acho que é muito da característica... Quantos jogadores aqui a gente já não listou essa característica? Defende múltiplas posições, arremessa de 3, se precisar ser um criador secundário. Eu acho que é um pouco do que se pede de um ala hoje. Acho que é vítima do que é a característica da NBA. Perfeito. Agora, Kawhi Leonard, acho que a gente pode subir um pouquinho aqui, só que hoje ele é um All-Star ainda? Para mim por mais com todos os problemas físicos da experiência Kawhi Leonard, para mim ele é um All-Star indiscutível. Nas poucas vezes que ele joga, né? Na temporada passada, na verdade, ele até jogou, né? A temporada regular inteira, quase inteira, né? Alguns problemas, mas bastante. Aí chega nos playoffs e machuca. Perdeu só o momento mais importante, né? Mas só o resto quando precisa dele, né? O resto ele foi bem. Eu acho que até eu fiz com o Biscoito o top 10 do MVP e eu coloquei ele, cara, no top 10. Como que um cara que eu coloquei no top 10 do MVP na temporada passada, eu vou ignorar aqui agora. Ele é meio triste a situação, né, cara? As lesões, mas ele é All-Star, jogando bem, é cracaço. Vamos ver aí, quando eu tiver que limitar para 4, aí talvez a gente converse melhor. Mas realmente, o Kawhi pela carreira e pelo que ele... Quando ele tá em quadra, o que ele joga... e foi uma ótima temporada dele, assim, brincadeiras à parte. O problema é a ausência, né? Que infelizmente é recorrente. LeBron James não precisa nem perguntar, né? Vou pôr já até aqui na frente. Vaga cativa. Vaga cativa. Acho que não vai ser Bagre dessa vez, vamos colocar como All-Star. Depois a gente fala mais dele aqui quando for definir os 4 primeiros. Seguindo aqui com Desmond Bane, do Memphis Grizzlies. Esse eu gosto bastante, hein? Vou concordar. Já vou jogar aqui, não joga muito também. Luca, concorda? Concordo, joga muito e na última temporada os Grizzlies bateram recorde, né, de lesões. Ele teve um papel ofensivo ainda maior, arremessou com mais volume, foi praticamente o cara desse ataque dos Grizzlies. Ele é um cara que foi uma escolha ali de meio de primeira rodada, mas que Memphis conseguiu desenvolver muito bem. Ele se encaixa muito bem nesse esquema dos Grizzlies, que agora o Taylor Jenkins está lá com as ideias dele de mudar e tudo, mas eu acho que não tem muito onde errar quando você tem o Desmond Bane em quadra. É um cara que vai te entregar bons arremessos, que tem uma envergadura muito grande, ele vai conseguir defender bem, não vai ser espetacular, mas é bem confiável, e no ataque ele é um bom complemento para o Ja Morant, inclusive. Com certeza. E ele parece maior do que o tamanho dele, sabe? De tão forte que ele é, sabe? Ele é um cara meio... braço muito longo, né? Você é louco, cara. Eu gosto muito dele, É um jogador que teve aquela comparação com o Clay, né? Em um certo momento, que é um jogador parecido com o Klay Thompson. Hoje ele é um jogador melhor que o Clay. Então eu acho que ele joga muito. E aí desculpa te interromper, Rick, é só lembrando agora que na hora de escolher essa posição do Bane, eu lembrei que
o querido Dallas Mavericks, quando teve a oportunidade no draft, deixou passar o Desmond Bane para selecionar o Josh Green. Então eu volto na minha primeira escolha, que, pô, fazendo a comparação, um já tá ali jogando muito, o outro ainda é um cara meio de rotação e tudo, então... Não, você jogou pra Bagre. Pior é, eu acho que, aliás, só a raiva pelo Bane, né, pelo Desmond Bane ter passado, que te fez colocar ele como um Bagre aqui. Me motivou. E o Desmond Bane, não sei se ele estava no último ano, igual o Cameron Johnson, ele foi um cara que subiu muito porque ele estava já mais velho do draft. Ele é um cara que já chegou na NBA com 23 anos, então ele não tinha aquela coisa de... ele estava com o cara, ele já é um projeto meio acabado. Eu não sei para onde ele vai. Então os outros jogadores... Na NBA tem muito isso, então, os caras pegam projetos mais crus, talvez por isso ele saiu tão tarde. É verdade. É isso. Agora quem já tá há muito tempo na NBA e até não tá mais com esse visual aqui é o Jimmy Butler. Eu vou dizer aqui, eu já coloco em joga muito e não em All-Star, porque eu tô já olhando os nomes aqui na frente e eu acho que no fim das contas ele não vai ficar entre os 4 aqui de All-Star. Ele pode até ser para algumas pessoas um All-Star, mas ele já tá numa fase de declínio na carreira, não é mais já o auge dele. Ainda é um cara que joga muito, com certeza absoluta, mas você não pode depender dele para ser campeão. O seu franchise player é o Jimmy Butler, você não vai ganhar nada. Então, essa aqui é meu critério de desempate aqui na minha... para considerar com os outros All-Stars. Alguém vai querer subir ele? Cara, é que ele não jogou os últimos playoffs, mas assim, as duas finais... E machuca toda hora ainda. Machuca muito. As duas finais de NBA do Heat só aconteceram por causa dele. Só por causa dele, lógico. Mas porque ele joga muito. Ele joga muito, não. Mas se fosse o LeBron James, talvez ganhasse as finais, entendeu? Porque ele é um All-Star. Eu sou muito fã do Jimmy Butler. Eu acho que ele joga acima do que é o nível dele. Tá? Ele consegue, nos momentos decisivos, jogar mais do que ele é. Pegando a bola. Ele não é esse cara de... Desde quando ele é um cara de segunda rodada, quando ele chegou na NBA. Ele não era isso. Ele não era pra ser uma estrela. Ele virou uma estrela a partir da personalidade dele, cara. E ele consegue carregar isso. Eu sou muito fã do Jimmy Butler e a forma como ele joga. Só que ele é um jogador, às vezes, um pouco... Ele não se contenta em ser um... Quer dizer, ele não quer ser esse protagonista em temporada regular, então ele não vai ser nunca... Olha os números do Jimmy Butler. Ele pega, às vezes, o time naqueles momentos de playoffs, ele encaixa muito bem com o Spoelstra. Pela nota de corte, ele joga muito, mas eu sou um fã, cara. Eu realmente gosto muito. Eu acho que o Piero definiu muito bem quando ele falou essa questão da temporada regular do Jimmy Butler, né? Porque ele acabou virando um pouco refém do próprio sucesso. Ele chegou na final com o Heat, tendo aquela trajetória de playoffs absurda no ano retrasado, mas na temporada regular ele é um cara que não tem aquele mesmo ímpeto, não é aquele cara que produz da mesma forma. Não sei se ele está tentando se preservar ali fisicamente, como o Rica falou, um cara que machuca muito, mas na temporada passada, por exemplo, o Heat acabou chegando ali em situação de play-in e tudo, situação de primeira rodada, e o Butler se machucou. Então, ele foi à ausência no momento mais importante, depois de ter que disputar um jogo de play-in que talvez, se ele tivesse um rendimento um pouco mais na lógica do que a gente espera dele, pudesse ter sido evitado, né, esse jogo de play-in. Então, para mim, ele joga muito ali também, não consigo ver ele como All-Star. Eu acho que na média ele joga muito, só que em alguns jogos ele é All-Star. Então é isso que o Piero falou, né? Ele joga mais do que ele é, de fato. Por conta ele arremessou acima de 40% na última temporada de 3 e ele joga como se ele não soubesse arremessar, sabe? Tem jogo que ele nem arremessa. Ele é uma personalidade muito única. Ele é um jogador que se transforma mesmo. Eu sou muito fã por causa disso, sabe? E dá vida em quadra também. Chris Middleton, esse é difícil também no momento, porque é outro que tá se machucando demais, quase não tá ficando em quadra. Para mim, ele joga muito, só que ele precisa jogar, e ultimamente ele não tá jogando. Aí já vai começar a temporada machucado também, né? Bom coadjuvante, mano, eu baixaria aí, velho. Ele tá muito zoado fisicamente. Caralho, subiu de Dillon Brooks. Tava criticando alguém mudando de opinião. Não, foi erro aqui do mouse. Problema não, jamais faria isso. O Middleton é um cara difícil. O que você acha, Luca? Eu tô com o Rica nessa. Para mim, ele joga muito. Assim, eu concordo que às vezes depender do físico dele é difícil, mas na última temporada foi até contraditório, né? Porque quando precisou mesmo naqueles jogos contra o Pacers, o Antetokounmpo estava machucado, o Lillard também, e quem estava lá em quadra dando uma sobrevida era o Middleton. Então eu vou dar esse crédito para ele, porque ele me impressionou, principalmente nos playoffs.
Boa, então vamos lá dar essa moral para o Middleton para ele não ficar na mesma prateleira do Dillon Brooks. Se bem que o Klay Thompson está na mesma prateleira do Dillon Brooks, isso me deixa triste. Mas aqui, seguindo, temos o Jaden McDaniels do Minnesota Timberwolves, mais um bom valor aí desse time que foi longe na temporada passada. E aí? Para mim é o melhor defensor de todos aí que a gente já falou. Ele é espetacular defendendo, espetacular. Sim. Bom coadjuvante. Olha, tá indo pro bom aqui, mas não, é bom coadjuvante. Luca, pois concorda? Eu penso um pouco nele para votar assim, no quesito do que a gente falou do Ausar Thompson, né? Não que ele seja parecido com o Ausar Thompson no ataque, ele tem um arremesso de 3 muito melhor, mas acho que se ele fosse um pouco mais versátil no ataque, ele poderia estar nesse joga muito, mas concordo com o Piero, para mim é um bom coadjuvante e inclusive foi o principal responsável na defesa pelo Minnesota ter vencido aquela série contra os Nuggets, né? Mas até que o Gobert, que ganhou o prêmio e tudo, ele é um cara, assim, sensacional nesse lado defensivo. Gosto bastante dele, mas acho que é bem claro que é um coadjuvante, assim, para mim, pelo menos, né? O perfil de um coadjuvante vai ter uma boa carreira na NBA como coadjuvante. Brandon Ingram aí, ó, esse também é difícil, porque para mim ele não joga muito, porque eu acho que ele joga muito, mas é um jogador bastante decepcionante no geral para mim. Eu acredito que ele poderia ser muito mais do que isso, ele teria potencial para estar no All-Star. O Biscoito, que é um que adora, né, o Brandon Ingram, certamente colocaria ele como All-Star aqui. Vou deixar não jogar muito, porque eu não acho que ele é um coadjuvante, mas assim, é decepcionante. Eu acho que ele talvez numa geração diferente, numa NBA menos estrelada, mais voltada para os alas, esses alas mais individualistas, jogar de costas para cesta, arremesso de meia distância, essa NBA mais lenta e de jogo de meia quadra, ele seria um cara visto de uma maneira diferente em outros anos. Com o que é a NBA hoje, com o que é esse Pelicans recheado de jogadores, ele acabou ficando sempre, às vezes, ele parece destoar um pouco do jogo. Só que em termos de talento, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, assim. Ele joga muito, cara. Ele joga muito. O Ingram, ele é um jogador muito talentoso, de fato. Talvez vítima um pouco desse contexto do que é a NBA de hoje. Não é vítima, né? Você obriga o cara a fazer coisas que talvez não seja o lugar de conforto dele. E aí o cara tem que se adaptar. Ele não conseguiu Fora ter que jogar nos Pelicans, que é difícil, né? É sempre uma bagunça então, ali. E são muitas lesões lá no Pelicans, cada hora ele joga de um jeito e tal. Mas eu gosto dele, cara, eu gosto dele. Eu acompanho o relator 100%. Concordo com o que vocês falaram, para mim joga muito. Então fica aí, Ingram. Agora vamos com OG Anunoby do meu New York Knicks, que também já vou por aqui em joga muito, quem discordar é maluco. É um Achei que você já tá no All-Star de uma vez e... não, o All-Star acho que é um pouquinho demais aqui pelos outros que estão na lista. Mas o Anunoby, eu até confesso que na época da troca eu fiquei meio assim, achei que foi uma troca que os Knicks perderam alguns jogadores que eu gostava, mas considerando que o Anunoby mostrou, quando o Steve também saudável, tem essa questão das lesões, porque ele se machucou muito nos Knicks, e isso me preocupa. Pouco tempo dele e 2, 3 lesões assim, em momentos cruciais. Mas que ele joga muito, né? E um defensor de elite aqui. Talvez o Piero falou que o McDaniels é o melhor defensor de todos aqui. Agora eu acho que o Anunoby passou na lista aqui como melhor defensor, hein, Piero? Pode ser. Ele chegou a jogar nos Raptors como pivô, né? Pivô de um time mais baixo até. Ele é um jogador defensivamente. Pivô, né? Ele joga em todas. Até porque é que a gente coloca ele como ala, porque quando a gente fez a brincadeira, a gente colocou o Julius Randle como ala pivô, né? Na nota de corte. E aí, com o efeito cascata, ele foi indo para a ala, né? Então seria talvez hoje ele vai para a ala pivô, o Michael Bridges como ala e entra mais um ala armadura ao lado do Jalen Brunson. Só que aí é o efeito do que a gente já tinha montado. Cara, o Anunoby joga muito. Um jogador bastante complementar e consegue, em certos momentos, dar esse passo à frente. Concordo também, e eu acho que o Anunoby, ele é um cara muito confiável na hora que o time precisa dele, né? Ele tem algumas bolas importantes na carreira que a gente vê na hora que o jogo aperta e tudo. Ele é um cara que aparece ali para arremessar, para ser decisivo. Falar de lesão em quem joga com o Thibodeau é até sacanagem, né? Porque o cara joga 45 minutos por jogo e a uma hora o corpo não aguenta. Mas eu acho que ele é um excelente jogador também e concordo que ele merece estar no Joga Muito.
Não, e essa lembrança do Luka é perfeita, porque quando o OG caiu na mão do Tibbs, eu lembro de num podcast falar, até com o Biscoito sobre isso, cara, o OG Anunoby, ele é o perfil de jogador que o Thibodeau não vai tirar nunca de quadra. Ele vai amar tanto esse cara, vai gostar, ele vai olhar pra cara dele, o olho dele vai brilhar tanto, que ele nunca vai descansar. Tanto que ele jogou contra os Pacers até machucado, claramente, né? Sem perna. Sem uma perna, ele começa o jogo... Faz 2 bolas de 3. Só andando, acerta 2 bolas de 3, se mata na marcação, sai do jogo e nunca mais volta. Muito bom o basquete de Tom Thibodeau. Agora, vamos lá com o Lu Dortz. Para mim é jogador de rotação, tá? Não sei o que vocês vão dizer, mas não passaria muito daqui, não. Ainda mais esse universo aqui. Difícil, né? Difícil. Vocês querem jogar para cima? Eu sou muito fã do Dort, confesso, mas é aquele perfil que o Piero já falou, né? Mais um que entra nesse leque de jogadores que são bons defensores. O Dort também está aí no topo, se a gente for olhar os melhores defensores dessa lista. E arremessa bem de 3. Ele é um cara que melhorou muito o arremesso dele. Eu acho que nos playoffs do ano passado ele fez um trabalho... dessa última temporada, na verdade, né, ele fez um trabalho até melhor em cima do Luka Doncic do que o McDaniels, que foi o cara que a gente elegeu como um dos melhores defensores aqui. Então, eu dou essa moral pro Dort. Talvez eu esteja sendo um pouco imparcial, porque eu realmente gosto muito dele, então eu vou botar ele como bom coadjuvante e deixar o Piero decidir. É curioso, né? Porque o Doncic é um jogador tão particular que talvez a forma de defender ele não é necessariamente sendo um cara tão longo e veloz, mas sim um cara também mais forte, porque o Doncic ele coloca o cara de costas para cesta. Eu acho que o Dort é um cara muito mais forte. Ele é um tronco, velho. O cara Totalmente, ele é feito de chumbo. Então ele particularmente é um defensor talvez mais pro tipo de jogador que é o Doncic também, né? Um cara que não vai ficar batendo bola, correndo. O McDaniels, ele é um cara que consegue defender melhor nessa situação. O Dort é um jogador muito particular. Ele e o Caruso, cara, olha esse encaixe de 2 defensores de perímetro que o Thunder vai ter, cara. Esse time do Thunder é uma loucura, cara. Uma loucura. Pra mim é o melhor time do Oeste, esse time do Thunder. Eu colocaria o Dort como jogador de rotação. Que talvez ele até não tenha tanto protagonismo essa temporada, mas é um jogador que eu gosto muito, mano. Não é nem de forma pejorativa, acho que é dentro do universo que tem aqui. Eu vejo ele como jogador de rotação, porque é bem a cara dele. E não é um cara tão talentoso, né, comparando com outros aqui, mas como defensor é muito bom. Como vários aqui. Então, se fosse só o tier list dos defensores, aí a gente colocaria ele mais pra cima, entre outros aqui. Mas acho que tem que considerar outras coisas. Agora, Franz Wagner, esse pra mim joga muito. Já vou jogar aqui também, mas vocês digam aí, ó. Tá indo pro All-Star. Opa, já tá até escapando. Pra mim, joga muito também. Não tem nem o que falar. Cada temporada que passa, ele só melhora e não tem nem jeito de botar ele pra abaixo disso. Um pouquinho mais de arremesso de 3, aí ele vira All-Star. Não é à toa que o Orlando Magic foi tão bem, né, na temporada passada, tá crescendo de produção, porque finalmente tá reunindo talento ali, o talento que tá se desenvolvendo, tem ótimos jogadores nesse momento. Paul George, olha, eu vou por aqui, mas vamos ver daqui a pouco. Mas pra mim é All-Star, não tem jeito. Pode ser, cara. O Piero não concorda. Cara, eu tenho dúvida, sabia? Eu também tenho, mas assim... É que são 4 só, né? E tem mais 1 ou 2 aqui que talvez vão subir ali. Esse que é o problema, cara. E agora no Philadelphia 76ers, onde vai ter outro protagonista, né? E aliás, cara, ele e o Kawhi juntos, né? Ele se machuca muito, mas ano passado ele conseguiu se manter mais saudável. Acho que foi uma temporada muito boa dele no ano passado. Só que mais uma vez caiu para ele ficar no Clipper sozinho ali, sem o Kawhi. Não. Eu tinha... Não, perdão, segue, Pedro, vai lá. Não, vai lá, Luca, vai lá. É que eu ia falar assim, que na verdade eu disse que ele tem mais um coadjuvante que se machuca, um protagonista ao lado dele que se machuca muito, né? Ele tinha o Kawhi, agora ele tem o Embiid. Agora tem o Embiid. Então pode ser que por vezes ele vai ter que segurar o ataque desse Clippers, desses Sixers também, mas tem o Tyrese Maxey, né, que tá melhorando muito. E para mim ele é All-Star, cara. Eu acho o Paul George um jogador bem completo, que mesmo com a idade e mesmo com a lesão e tudo que já teve, às vezes tem algum probleminha físico, mas dentro de quadra, para mim, ele é um cara que joga em altíssimo nível e tô feliz com ele aí em All-Star também. Pode ser, cara. Eu gosto muito, cara. Ele jogou muito bem. A última temporada foi All-Star.
Então, é até difícil, né, cara? É até difícil. Eu começaria com ele de All-Star também, mas não sei não, porque vai entrar o Booker agora, né, o próximo, né? Agora eu tô entendendo porque que o Piero tá na dúvida. Porque, aqui, ó. Não, o Booker é All-Star, cara. Booker é All-Star. Não, pra mim, ó, vamos deixar esses 5 aqui, daqui a pouco a gente volta nisso pra definir quem que vai sair, porque pra mim esses 5 são All-Star, não tem muito o que pensar, mas a gente tem que tirar um da lista, então daqui a pouco a gente define, tá? Aí o Piero fala do amor da mas o Lucas acha o Booker All-Star também ou não? Acho. Mas aí é que eu voltaria na questão do... Não na questão, né, mas um pouco do que eu falei sobre o Jaylen Brown. Mas enfim, vamos deixar isso agora sim vai chegar na crítica ao Brown que ele falou. Mas peraí, vamos terminar aqui os demais craques, como o nosso querido Deni Avdija, que agora tá no Portland Trail Blazers. Foi lá, peso de ouro. O torcedor do Wizards ficou bastante chateado com essa troca, né, cara? Porque é um cara que teria que ter um pouco mais de paciência com ele. Tava se desenvolvendo, né? O Wizards era um time tão deprimente de assistir ano passado que ele acabou ficando um pouco esquecido. Acho que é um jogador de rotação hoje, vai para mais uma nhaca, que é o Portland, né? É um jogador, infelizmente, aí, que vai os primeiros anos da carreira aí não vai ser muito agraciado com bons times, né? Acho que é isso. Eu acho que o problema do Avdija foi que ele levou o basquete muito a sério e para estar no Wizards você tem que levar na brincadeira. Avacalhar de vez em quando, então despacharam ele para Portland e eu concordo, ele é um cara ainda promissor, acho que ele pode se desenvolver melhor nos Blazers, né, que é uma bagunça mais controlada que a do Wizards, então eu concordo que ele ainda é um jogador de rotação, mas em breve pode subir. E o DeMar DeRozan, que agora está no Sacramento Kings, para mim ele joga muito, vou colocar já aqui em jogar muito, apesar de várias restrições aí, ele poderia ser muito mais do que foi na carreira, etc, mas ele joga muito, ou não? Eu acho que joga muito, sim. É até injusto com ele não colocar ele no joga muito, né? Foi mais um cara que ele saiu do Raptors ser campeão, foi pro Spurs, que era o Spurs que era todo certinho, e a partir que ele chegou lá o time já não ganhou mais, mas que culpa ele tinha também, né? Era ele que não fazia os Spurs irem pros playoffs? Não é. E a mesma coisa no Chicago Bulls é uma zona também? Cara. Ele joga bem, cara. Ele joga bem. O joguinho de meia distância dele, ele melhorou um pouco defensivamente do que ele era, aquela tragédia que ele já foi. Vamos ver nesse Kings aí. Eu gosto dele. Gosto dele também, e inclusive para mim ele encaixa um pouco no que o Piero falou do Ingram. Se ele jogasse uma outra era, né, aquele exercício de imaginação, ele seria um cara completamente dominante, a meia distância dele é um absurdo. Então, para mim, vai no joga muito também. Harrison Barnes, estamos em 2024, para mim é Bagre, desculpa, gente. Um dia foi um bom coadjuvante, outro dia foi um jogador de rotação, hoje é Bagre, mas e para vocês? Cara. Ele tá olha a comparação aqui. Ele tá no San Antonio Spurs, na caso não saibam. Cara, eu não acho que ele é a definição de um jogador Bagre, né? Mas tudo bem, tem que colocar alguém, né? Vai lá. Eu também não acho, assim... Pode pôr em outra posição, eu já passei muita raiva com ele no Mavs, principalmente porque no Mavs, assim, ele chegou para ser o cara, né? E a gente viu o que aconteceu. Mas eu não vou colocar ele em Bagre, eu coloco ele como jogador de rotação, porque eu acho que ele pode ser importante para esses Spurs do Wembanyama. E eu já tenho na minha cabeça aqui, desde que começou a tier list, um cara que eu vou botar na posição de Bagre e que para mim é pior do que ele hoje. Talvez seja polêmico, mas... E que ainda não foi citado? Não foi citado. Então já diz aqui, ó, sobraram 3. É o próximo. Tá quem tá vindo na sequência agora, para mim, já vai para Bagre. O RJ Barrett? O RJ Barrett. Cara, eu não... Sério? Sério, para mim, eu não consigo ver ele como um cara... Sim, obviamente, o que a gente falou, que na NBA não tem Bagre e tudo, mas eu me irrito muito com o RJ Barrett jogando basquete. Eu acho que ele toma umas decisões muito contestáveis, tem hora que ele quer pegar a bola, bater no contra-ataque, abaixar a cabeça, sair correndo e esquecer de tudo, isso dá errado e é muito turnover. Eu acho até que ele melhorou desde que ele foi pros Raptors, né? Mas para mim ele fica nessa última prateleira. Essa me pegou desprevenido aqui. Mas eu concordo com tudo, até porque eu vi muito de perto aí o RJ Barrett.
Eu acho que ele tem um QI meio baixo de basquete, essa é a questão, né? Mas eu acho que... o meio baixo que eu gosto muito é o QI meio baixo. Não é baixo, é meio acabar baixo. com o cara, né? É. Mas ele tem muita qualidade, né? Que ele chegou na NBA para ser All-Star, para jogar muito. Eu acho que muito pela expectativa também. A expectativa se colocava em cima dele. Eu não consigo ver ele sendo melhor do que ele já é hoje. Pode ser que se envelheça como leite, né? Pode ser que daqui a 6 meses o cara esteja destruindo e aí vão falar, não, o cara colocou ele como bagre, mas mais uma vez comparando com quem tá acima, com a expectativa que se tem de cada um e com a função que os caras desempenham, para mim ele tá nessa última. Para mim seria bom coadjuvante, que seria mais acima do que isso. Então, Piero, desempata aí. Eu inverteria ele com o Harrison Barnes. Eu colocaria o RJ Barrett como jogador de rotação hoje e o Harrison Barnes abaixo. Já que tem que colocar mais um de bagre, eu faria isso. Eu ainda tenho uma esperança com o RJ Barrett, cara. Ainda tenho. Eu posso ser eu sou aquele que acredita no RJ Barrett. Então... Tanto que quando teve a troca aí que eu falei do ano 9, eu fiquei meio assim pelo Barrett, porque eu falei, pô, ainda tem potencial. É um cara novo, né? Ele chegou muito novo na NBA, então ainda... Eu acho que o Knicks tinha mais a se lamentar sobre o Quickley. Eu acho que o Quickley, ele encaixaria perfeitamente nesse time dos Knicks atual, assim, seria sensacional ele jogando junto com esses caras. Mas o RJ Barrett, ele tende a se achar um pouco melhor do que ele é, e isso não sei se seria tão bom para os Knicks hoje, para esse ataque em volta do Jaylen Brown, do Jalen Brunson e do Karl Anthony Towns para essa temporada. Não sei se ele seria um jogador complementar ideal. O Quickley seria mais encaixadinho, mas tudo bem. Então na média ficou jogador de rotação, para tristeza do Luca. Os dois últimos aqui, tá? O Derrick Jones Jr., a gente já falou em outra, na tier list anterior, tá? Ele tá aqui de forma errada, então a gente só vai falar do Lauri Markkanen e do Kyle Kuzma. O Lauri Markkanen, que assinou um novo contrato aí com o Utah Jazz e tal, é um jogador meio irregular, né? Mas teve ótimos momentos desde que chegou no Utah Jazz. Eu não sei se ele joga muito, assim. Eu tenho as dúvidas. Falem vocês primeiro, tá? Não, ele joga muito, Rico. Ele foi All-Star, pô. Ele virou outro jogador no Utah. Ele joga muito. Ele joga muito. Isso. Ele em Cleveland, ele era um outro jogador. E, inclusive, eu não quero que ele jogue de ala, inclusive. Eu prefiro que ele jogue de ala ao pivô. É melhor pra ele. Taylor Hendricks lá tem seu espaço. Eu acho que ele joga muito, cara. Olha, eu acho que ele joga muito e, assim, como diria o poeta, né? Estamos falando de momento. Então, para mim, entre esses que joga muito, inclusive, que a gente colocou aí na prateleira, ele é o que está mais perto do All-Star. Obviamente, ele não é melhor que nenhum desses que estão na prateleira de All-Star, mas para mim ele é o que está chegando mais próximo ali, pelo menos está no caminho. Porque ele foi All-Star, vem evoluindo cada vez mais nesse Jazz, que muitas vezes também é um deserto, né? Então, eu dou essa moral para ele, de achar que ele ainda fica no topo desse joga muito. Tomara que o Jazz melhore um pouco, porque o arremesso dele é muito bonito, ele melhorou ofensivamente. Para além do arremesso, ele era um cara meio que tinha alergia ao jogo mais físico, né? Uhum. Batia pouquíssimos lances livres para um jogador do tamanho dele. Tá pegando muito rebote agora também, né? Pega rebote, melhorou defensivamente. Eu acho ele um cara com atributos excelentes, assim. Ele num time bom, a gente veria um outro Markkanen, cara. Eu tenho minhas dúvidas, porque ele joga num time que não tem ninguém, então aí parece que ele se destaca mais. Só que, mas ok, vamos lá, bom jogador. Isso ele é bom jogador, só não sei se ele é quase All-Star, como o Luca tá dizendo, mas eu já tô quase com uma hora. Não, quase não, ele foi titular de All-Star Game. Programa aqui, então não posso falar muito. Ele já foi titular. All-Star aqui na nossa coluna, tá? All-Star de All-Star Game até, né? Pronto. É o Jeff Teague, né? Nossa, Jeff Teague. Tem alguns aí que já foram All-Star que eu poderia citar aqui, apesar de não lembrar. Agora, Kyle Kuzma. Esse também é difícil de... tá com cabelo azul agora, né? Isso? Aqui eu não lembro desse cabelo azul. Difícil também, hein? E aí, o Wizards é um cocôzão, né, cara? É muito duro. Cara, eu gosto muito, cara. Eu queria muito ter no meu time. Porque ele tem talento pra caramba, ele defende bem, ele é alto, forte, mete bola de 3, consegue colocar a bola no chão e atacar. Quando você escreve no papel as características do Kuzma e entrega pra você, você não queria ter um cara desse no seu time? Ele é um bom coadjuvante, cara. Pra quase um joga muito, se ele conseguisse juntar tudo que ele tem de característica. Mas não aconteceu como um joga muito, mas acho um bom coadjuvante.
que tá numa tragédia que é o Wizards. Eu concordo, e o Kuzma, para mim, entra naquela de que não joga muito, às vezes porque não quer, né? Na última temporada a gente via a falta de esforço que ele colocava dentro de quadra, e eu acho que o Wizards acabou entrando numa espiral que o time faz os jogadores estarem pior dentro de quadra, e os jogadores também fazem o time afundar, e no final ele e o Jordan Poole, jogo após jogo, protagonizando aquele show de horror na defesa e umas jogadas nada a ver, que parecia pelada realmente. Então, assim, ele é um bom coadjuvante, é um bom jogador, já provou isso, mas tem que querer mais até para conseguir sair do Wizards mais rápido, porque infelizmente hoje esse é o cenário para ele. Tudo indicava que ele seria trocado na off-season passada, ou melhor, no deadline passado. Não foi, não saiu na off-season, então tá lá, pelo jeito ele gosta de estar lá, ganha um bom dinheiro para estar lá, então tá tudo bem, né? Por isso talvez não esteja na prateleira acima. Eu acho que ele pode ser um caso parecido com o que foi o Porzingis, porque quando o Porzingis teve os bons números no Wizards, todo mundo falava, pô, mas ele tá tendo bons números num time horrível, cara. O Porzingis não é esse cara que... Cara, o Porzingis foi no Celtics. Eu acho que se o Kuzma hoje, o jogador que ele é hoje, e coloca ele com a maturidade, não com a maturidade dos Lakers e com a pressão que ele tinha nos Lakers, ele num time que quer ser campeão, eu acho que ele vai ser complementar. Eu acho que ele vai dar certo. Só que no contexto do Wizards aí, que motivação que o cara tem também, né, cara? Você vê o Jordan Poole jogando, o cara parece um cara insano, uma coisa... Pô, é duro também. Mas ele tem culpa também, lógico. Tem que querer um pouco mais. Ele não recebe pouco dinheiro pra querer. Os torcedores do Wizards que fica puto tem razão. Que não são muitos torcedores também, né? Até por isso que ele talvez esteja tranquilo. São poucos e bons. Isso. Agora sim, fechamos finalmente a lista, mas temos que definir aqui o que fazer nessa primeira prateleira. Afinal, a gente definiu que apenas 4 ficam como All-Star. Então vou pedir, o Luca eu já sei, ele vai querer jogar para baixo o Jaylen Brown, né, Luca? Não? Não, pior que não, assim, olha aí, no início eu até falei o argumento assim, que para mim teriam 4 jogadores melhores que ele, que para mim são os outros 4 que estão ali na companhia dele, mas mais uma vez falando em questão de momento, depois dessa temporada que ele teve, é muito difícil você tirar o cara. Por exemplo, o Kawhi eu acho um jogador melhor que o Jaylen Brown, no sentido puro da palavra melhor, mas nos playoffs ele se machucou, e quando jogou também o Clippers perdeu do mesmo jeito, não que tenha sido culpa dele só, mas enfim, agora o Jaylen Brown foi MVP das finais, foi MVP da final da Conferência Leste, então como que a gente tira esse cara da prateleira de All-Star, né? Então acho que eu vou com o Piero aí, eu tiraria o Paul George. O Piero vai tirar o Paul George? Eu acho, perdão, acho que até antecipei aqui. Já definiu o Piero. Desculpa, Piero, mas mas eu também acho que você tiraria o Paul George. Cara, conceitualmente sim. É que o Kawhi é muito fodido, né, cara? Isso que é duro, né, velho? Eu vou falar, meu voto seria o Kawhi aqui pra tirar. Porque em termos físicos, quem que você confia mais? No Paul George ou no Kawhi? O Kawhi, ele é... Paul George, mas não muito também. Não muito também. Baixa o Paul George aí, porque na prática a gente também tá... Na nossa projeção aqui, a gente também tem que colocar um pouco de esperança e que o cara não vai se machucar, né? Então, a gente não pode projetar lesão, né? Então, do Kawhi acho que dá pra projetar lesão. Então, nada não. É duro, né? Desculpa aí a torcida dos Clippers, mas eu quero até ver como ele vai sair esse ano aí, com um novo formato de time, sem o Paul George, o James Harden ainda lá e tal, mas eu quero principalmente que ele se mantenha saudável. De qualquer maneira, beleza. Então o Paul George desceu aqui, meu voto seria do Kawhi, mas vocês foram de Paul George. Então a gente tem que fazer aqui o quarteto, a ordem. Aí dificulta, hein? Pra mim já é difícil a primeira aqui entre LeBron e Jaylen Brown, porque... Eu começaria colocando o Kawhi em quarto, vamos lá, por causa da questão... Aí a gente pesa essa questão física, não é conceitualmente o quarto melhor, mas... Jaylen Brown terceiro. Pode ser? Atrás do Devin Booker? Eu mantenho o Jaylen Brown em segundo, vou deixar pro Rico desempatar aí. Eu já desempatei, porque o clubismo aqui não tem vez. O Devin Booker fiquei terceiro. Devin Booker também, que deu uma bela sumida nos playoffs aí. Então, olha, eu vou por esse... Quem foi mais decisivo, quem tem título no momento, quem foi o principal jogador de playoff. Lógico, também aquela coisa, escolher o jogador para pelada, eu acho que o Devin Booker tem mais talento. Mas aqui, pelo contexto, Jaylen Brown. É justo. E o LeBron primeiro?
O LeBron vai ter que ser primeiro, né? Eu tentei até jogar aqui para vocês Jaylen Brown e LeBron no começo, mas o Piero ia pôr o Jaylen Brown em último. Cara, nunca vai pôr ele na frente do LeBron. Cara, eu não sei, por exemplo... Eu não vou falar o que eu ia falar, porque eu tinha vítima das palavras, né? Então deixa do jeito que tá bom. Tá bom, não. Não, LeBron, tem que ser primeiro. Tá bom. Não tem porquê eu dar a opinião que eu ia dar aqui. Tá bom, então tá bom. Enquanto o LeBron James jogar na NBA, será o primeiro exatamente. Da posição que ele tiver. E outra, o LeBron tá aqui de ala, né? Mas ele faz tudo e ainda é ala, né? Mas é ala, pivô, pivô. Não, e é a mesma coisa que quando eu apresentei o ala pivô. Essas posições de ala armadura, ala e ala pivô é muito difícil de diferenciar hoje na NBA. Porque como os caras defendem múltiplas posições e no ataque o cara pode defender como armador e no ataque se portar como pivô, pô. Eu tive o Bruce Brown numa época nos Nets, ele fazia pick and roll como pivô e o cara era um anão. Porque característica o time tinha 4 arremessadores, era o que precisava dele. Então, hoje em dia, os jogadores, a posição, ela ficou muito difícil de você determinar. Mas é isso, cara. A gente tenta se virar aqui, é isso. Tanto é que o Paul George e o Kawhi jogavam juntos até outro dia. E aí agora eles estão concorrendo na mesma posição aqui, né? É verdade. Por exemplo, como que você pode colocar na mesma posição o Dort e o Markkanen? Se você for colocar na prática. Eles são jogadores totalmente opostos do que eles... Fisicamente, altura, estilo de jogo. Só que, para a dificuldade aqui, a gente acabou colocando eles juntos. Gente, é o que dá para fazer, considerando as escalações atuais e tal, mas a gente sabe que na prática, cada time joga de um jeito e essa posição é muito fluida. Essa posição de ala, principalmente. Mas tá ótimo, ficou uma bela lista, na minha opinião. É uma lista com ótimos jogadores, com All-Stars, tanto que a gente teve que brigar aqui para ver quem que ia sair do All-Star. Mas ficou legal. Então é isso. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Valeu, Piero. Valeu, Luca. Nos vemos na próxima tier list. Seguindo, né? Agora com os alas armadores. Valeu, um grande abraço. Tchau.